Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. Meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, junto aqui com Késia, que nos auxilia para aulas cada vez mais acessíveis a todos os nossos estudantes. Vamos falar de algo que eu gosto bastante, que é falar da nossa cidade. Gostaria de lembrar isso para vocês. Ah, professora, mas isso é história? Minha gente, eu dou aula a vocês de história há mais de um ano. Então, vocês sabem que a história, sim. A história, ela faz parte da nossa vida. A história, ela faz parte do dia a dia. Ela não só é uma coisa que está nos livros didáticos, que a gente tem que decorar datas, nada disso. A história, ela faz parte da vida, né? Então, a gente vai falar da rua mais bonita do Brasil. Eu ousaria dizer que mais importante do que do Brasil é a rua mais bonita do nosso país, Pernambuco, tá? Mas tudo bem, vamos aceitar falar a respeito do Brasil. E que rua é essa, minha gente? Olha aí a imagem dela. É a Rua do Bom Jesus. Vamos começar lendo então, já que estão falando em beleza, vamos começar lendo essa frase da grande arquiteta Lina Bobardi. E ela diz o seguinte: o passado não volta. Importantes são a continuidade e o perfeito conhecimento de sua história. Por que ela está dizendo isso e por que eu trouxe essa frase? É de que a gente falar de uma rua como a Rua do Bom Jesus é contar a história da nossa cidade, que é uma das ruas mais antigas que tem aqui do Recife. Só que esse passado ele não volta, o passado já aconteceu. O que a gente pode fazer então? É a gente ter essa continuidade da história, é a gente estar justamente ter esse conhecimento sobre a história, é a gente ter essa consciência de que a história ela faz parte da vida e do dia a dia. E se hoje nós, que temos um pouquinho mais de idade, não contamos as histórias para os povos que veio depois da gente, os mais novos, os filhos, os sobrinhos de 10, de 12, de 20 anos, então a história se perde. Se a gente não fala a respeito dela, ela se perde. Se você não conta para seu filho, para seu neto, quem foram seus pais, quem foram seus avós, o que eles fizeram, não tem como eles saberem dessas pessoas. Estão vendo que a história, ela também é uma história familiar. Ela não é uma história somente de datas e de eventos. Também a história da cidade é dessa forma. Recife é uma cidade histórica, uma das cidades mais antigas do Brasil. Então, se a gente não escuta falar, se a gente não pesquisa a respeito da história da nossa cidade, então a gente não sabe de quase nada. Então, no Recife tem muita coisa, gente. Tem muita coisa assim, incrível e que a gente não conhece. E às vezes a pessoa vai para outras cidades ou vai para outros países e diz: nossa, que incrível que nesse país tem isso. E no nosso tem. E tem muito mais. E a gente às vezes não conhece. Então, esse é um dos objetivos das nossas aulas aqui de história, é que você conheça a história da sua cidade, que você aprecie a história da sua cidade. Que a gente às vezes só olha os pontos negativos que a cidade tem. E claro que o que é negativo a gente deve mudar, a gente deve lutar para mudar isso negativo. Mas temos muitas coisas boas, como por exemplo, essa Rua do Bom Jesus, gente. Ela foi escolhida, pessoal, como a terceira rua mais bonita do mundo. E não foi por nós, foi por uma publicação norte-americana chamada Architectural Digest, ou seja, é uma publicação que ela é especializada em arquitetura, é uma referência mundial e escolheu essa rua que está aqui na nossa cidade como a terceira mais bonita do mundo, não é do Brasil não, é do mundo. Aí ao lado está uma imagem dela em 1940, tão recente, né? Pouco mais de 80 anos essa foto. E vejam, pouco mudou da rua, justamente por ter esse cuidado de preservação do patrimônio. Atualmente a gente tem até críticas, né, de que tem alguns prédios que estão mudando e desconfigurando a fachada de alguns prédios de lá. E o poder público deveria ser mais presente nisso, mas vamos lá. Vejam essa imagem. Então, lembram que eu disse que faz parte da nossa história? Pois é. Essa imagem é um quadro de 1641, de Zacarias Weniger, que está mostrando o mercado de escravos. A Rua do Bom Jesus já foi conhecida durante muito tempo como a Rua dos Judeus. Por quê? Para quem não sabe, esse povo judeu, que nem sempre pratica a religião judaica, tá? Porque ser judeu é uma etnia. Isso é um assunto para a gente debater melhor, mas aí vocês podem até tirar uma dúvida com seu professor ou professora aí na sala de aula.
eles vieram fugidos da época das grandes potências que se tinha, que era Portugal e Espanha, para não morrerem queimados à fogueira. E aí, muitos viviam nessa rua aí, gente. Então vejam essa imagem, esse quadro já vem mostrando isso. É um mercado de escravos, de pessoas escravizadas. Isso faz parte da nossa história. Vejam a quantidade de pessoas que eram vendidas lá. Então isso demonstra da importância que a Rua do Bom Jesus, chamada Rua dos Judeus nessa época, tinha, né, de seu local de comércio muito importante. Então, já que a gente vem tratando, tá aí, né? A sinagoga é a primeira sinagoga não só do Brasil, mas das Américas. Então, a gente pode conhecer, como eu venho incentivando vocês, justamente para se ter esse espaço de cultura, de lazer, da gente conhecer da nossa cidade. E você, enquanto estudante da prefeitura, você tem direito, viu, pessoal, a desconto nesses locais, e alguns locais é até gratuito. E aí, em vez de estar em casa, num domingo à tarde, assistindo essas bobagens, às vezes que está passando na televisão, isso já está cansando a mente de vocês, vão dar um passeio pela Rua do Bom Jesus, vão conhecer essa feirinha, ver as pessoas, pegar um vento, né? Vão andar pela cidade, gente. A cidade ela é nossa e a gente deve ocupar ela cada vez mais. A gente tem que se perceber enquanto seres que não só moram na cidade, mas que fazem parte dela, tá? Então, a Rua do Bom Jesus, esse local de história, de lazer, de cultura, de entretenimento. Então, vamos lá. Então, falar dela também, a gente já trouxe esse tema aqui, já vimos a história do transporte na nossa cidade. Então, se vocês olharem com atenção, ó, vocês vão ver que lá e em outras ruas, tem aí o trilho dos bondes. Essa é a primeira foto de 2019 e a foto ao lado é de 1932, né? Tem 90 anos, então, essa foto. Então, o transporte urbano aqui do Recife começou nesse espaço. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, voltem até essa aula, a gente vê de transporte urbano e vão ver o quanto da nossa cidade pode ser contada a partir dessa perspectiva, de olhar como as pessoas se locomoviam, né? Mas aí vamos adiantar que já estamos terminando e sugiro para vocês, né, essa atividade. Fazerem uma exposição fotográfica em sala de aula. Vocês podem até levar o celular, se não for para imprimir e tal. Quem já tirou foto aí na Rua do Bom Jesus? Quem já fez um passeio como esse? Convidem seu professor, sua professora para poder fazer um passeio por lá com os colegas. Eu já fiz com meus ex-alunos, da gente ter essa história, aula de história ao ar livre. Vamos se apropriar cada vez mais da cidade que, como eu disse, ela é nossa. Tchau, gente.